Para um país tão grande e populoso como a China, existe uma considerável obscuridade e mistério ao redor dessa terra. Sua resistência e, de certa forma, revolta contra as ideologias e estilos de vida ocidentais permitiram que eles preservassem suas tradições no mundo pós-colonial. Sua perseverança diante das forças externas é louvável, seja para melhor ou para pior. Não buscando aprovação, a falta de comunicação com o mundo exterior e a aderência à sua cultura os tornaram um emocionante ponto fora da curva tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. Assim como muitas culturas orientais, a mitologia chinesa foi transmitida oralmente de geração em geração e registrada em alguma forma literária. Como essa vasta terra abriga uma enorme população, os mitos são variados e distintos. Muitas histórias possuem duas versões, uma com uma perspectiva mais histórica e outra que abandona isso completamente para se tornar uma fábula. É importante ressaltar que a palavra Deus pode ter conotações diferentes do Deus abraâmico. Em chinês, a leitura da palavra Deus está mais próxima de espírito ou alma do que de um ser onipotente. Em comparação, outros sistemas de crenças antigos, como o hinduísmo ou a mitologia greco-romana, tratam seus deuses como figuras complexas com atributos virtuosos e não virtuosos. A mitologia chinesa não é diferente. Sem o entendimento integrado da mitologia, os contos chineses são vastos em extensão e amplitude, tornando difícil seguir um caminho histórico linear ao estudar os mesmos. Mas, aqui, também existiam espíritos conhecidos como Kuei Shen que habitavam árvores, riachos e outros habitats naturais. Além disso, havia os Gei, que haviam morrido e passado adiante, mas cujos corpos não eram respeitados após a morte, levando a uma disposição mais maligna. Todas as divindades tinham propósitos específicos e desempenhavam um papel crucial no funcionamento do universo. Seres fantásticos, magia encantadora e locais exóticos são elementos comuns. Mais de 200 deuses e deusas eram adorados em toda a antiga terra chinesa. Eles variavam de divindades criadoras a figuras lendárias. Apesar de terem mudado ao longo dos milênios, as divindades chinesas podem ser categorizadas em 4 tipos sobrepostos: seres mitológicos, espíritos naturais, humanos lendários elevados ao reino dos deuses e divindades ligadas às 3 principais religiões do país: confucionismo, budismo e taoísmo. Como a cultura chinesa é tão abrangente, com centenas de deuses e deusas para diferentes pessoas, comunidades e sistemas de crenças, não podemos discuti-los todos. Portanto, vamos nos concentrar em apenas 10 dos mais importantes. Vamos explorar. Deus Pangu. Antes do nascimento do cosmos, reinava o caos sob a escuridão absoluta. Um verbo primordial e informe envolvia o universo. Por cerca de 18.000 anos, o caos se organizou arbitrariamente na forma de um ovo. Esse ovo continha a essência de todo o cosmos. De acordo com a lenda, o Yin e o Yang batalharam um contra o outro nos limites rígidos do ovo, finalmente alcançando a harmonia. Esse equilíbrio deu origem a um ser supremo, Pangu. Pangu simboliza o Tai Chi, o conceito chinês de potencial infinito nessa posição fetal metafórica, o precursor da dualidade. Preso na casca, ele esfregou e moveu-se contra ela e quebrou o ovo com um machado. Esse ato libertou tudo, liberando o universo de sua casca aprisionadora e estabelecendo corpos planetários. As duas metades formaram a Terra e os céus. Pangu irrompeu da casca. Seu nome, que significa bobina antiga, refere-se à sua idade e ao fato de que ele estava enroscado no ovo devido à falta de espaço. O missionário escocês James Legge, que viveu em Hong Kong, descreveu Pangu na cultura local. Pangu é mencionado pelo povo comum como o primeiro homem, que abriu o céu e a terra. Já me disseram em pidgin inglês que ele é igualzinho ao seu Adão, e em livros de imagens taoístas, eu o vi como um Hércules peludo e anão, se desenvolvendo a partir de um urso ao invés de um macaco, e empunhando um martelo e um cinzel imensos com os quais ele está quebrando as rochas caóticas. O primeiro registro escrito do mito de Pangu vem do período dos Três Reinos, que durou aproximadamente de 220 a 280 d.C. Muitos mitos de criação antecedem o mito de Pangu. Segundo Deus Fuxi, o ancestral masculino original e o primeiro herói da mitologia chinesa,
Fuxi é o inventor de um sistema de escrita, música, domesticação de animais, pesca, caça e culinária. Com essas e outras invenções, ele levou a civilização à terra selvagem e estéril. Bangu, o antigo historiador chinês, explica: no começo, ainda não havia ordem moral ou social. Quando os homens estavam com fome, procuravam por comida; quando satisfeitos, jogavam fora as sobras. Devoravam a comida por completo, bebiam o sangue e se vestiam com peles e juncos. Então, veio Fuxi e olhou para cima e contemplou as imagens nos céus, e olhou para baixo e contemplou os eventos na terra. Ele estabeleceu as leis da humanidade. Um dos deuses mais poderosos, ele frequentemente é retratado com o corpo superior humano e o corpo inferior de uma serpente. Filho da deusa Washu, Fuxi casou-se com sua irmã Nuva, e de acordo com o mito, os dois foram responsáveis pelo nascimento da humanidade. Terceiro deus, Nuva. A irmã esposa de Fuxi, Nuva, é frequentemente chamada de deusa mãe da mitologia chinesa devido ao seu papel no estabelecimento da vida humana na Terra. Como portadora de vitalidade e saúde, Nuva era a figura feminina a quem as mulheres olhavam em questões de parto, fertilidade e sensualidade. Até hoje, as mulheres a adoram e rezam a ela nessas questões. A mãe de todos os humanos é geralmente retratada da mesma forma que seu marido, embora algumas imagens a representem com um rosto humano conectado ao corpo de uma serpente. Em um mito, ela e Fuxi são creditados com a gênese da vida humana por meio do casamento. Em outra história, Nuva sai para caminhar e é dominada por um feitiço de desespero, começando a esculpir figuras de barro. Começando pequeno e trabalhando até criar uma imagem de si mesma, ela deu vida a animais e pessoas. Ela também é conhecida por desfazer uma calamidade que desceu dos céus para a terra. Quarto deus, Wufa Shangyi. Seu nome é o termo chinês para Deus Supremo e provavelmente é a tradução mais próxima da definição de um Deus universal encontrada nas religiões abraâmicas. No entanto, no discurso teológico, o termo é usado de maneiras amplamente diferentes. O uso mais comum do termo vem do taoísmo. No taoísmo, a fonte, o caminho ou o tão serve como uma luz guia para a humanidade. Nas formas teísticas do taoísmo, Wufa Shangyi se refere aos 5 imperadores que são considerados as manifestações físicas de Tian, a entidade celestial principal na antiga filosofia chinesa. As 5 manifestações são representadas por 5 cores. De acordo com diferentes relatos, cada cor simboliza uma das 5 fases da criação eterna, as 5 montanhas sagradas da China e muito mais. As divindades são conhecidas como as 5 formas do Deus do Céu, os 5 deuses celestiais, os 5 antigos senhores e as divindades das 5 cores, para citar alguns. Individualmente, eles podem ser entendidos como Wanji, o deus amarelo do norte; Kangji, o deus verde azulado do pico oriental; Haidi, o deus negro do pico norte; Shiji, o deus vermelho do pico sul; Baidi, o deus branco do pico oeste; Yuji, ou o imperador de Jade. Uma das figuras mais populares na tradição chinesa é o imperador de Jade. Ele é o assistente de um dos 3 mestres divinos que formam a trindade taoísta. Frequentemente considerado o governante do céu, os traços de liderança do primeiro imperador da China são lendários. Retratado como um sábio ágil de meia-idade que veste roupas fluídas e senta-se em um trono, sua aparência constituiu o estereótipo de um imperador ideal por muito tempo. Suas ideias e orientações iluminam o caminho para todos os imperadores. Alguns mitos afirmam que o imperador de Jade nasceu com a expulsão inicial de Pangu do ovo, mas, de acordo com a maioria dos mitos, o imperador era um mero mortal elevado às fileiras dos deuses. Considerado o governante do céu e suas orientações são seguidas por todos os imperadores. Esses são apenas alguns dos deuses e deusas importantes da mitologia chinesa. Com uma rica tradição mitológica e uma grande variedade de divindades, a mitologia chinesa oferece uma visão fascinante e diversificada do mundo dos deuses e heróis. Espero que gostem do vídeo e não esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Em breve mais curiosidades sobre essa cultura maravilhosa e rica que é a chinesa.